Bem, prosseguindo no estudo de História da Igreja, estamos no livro 2 do curso teológico, na página 66 do material didático, o item 16, Concílio Católico de Constantinopla. Bom, esse momento histórico, nós estamos no ano 382 da era cristã. Então, para vocês poderem lembrar um pouquinho do que nós temos estudado, né, entender 382 da era cristã, são cerca de 60 anos, 60, 70 anos após a conversão de Constantino. Nesse período, quando você fala de Igreja Católica, ela já era caracterizada como a Igreja Católica praticamente como ela é hoje, ok? Principalmente porque a doutrina do purgatório, que é a grande característica, a primeira grande característica do paganismo na Igreja Católica, ela já é amplamente usada nesse período, né? Você tinha que fazer oração pelos mortos, né? Você podia tirar os mortos do purgatório. Então, essa era uma doutrina pagã, não existe a menor dúvida disso, ok? Então, cerca de 60, 70 anos depois de Constantino, nós vimos que o mundo estava dividido em muitos movimentos, muitas igrejas. Os católicos chamavam por diversos nomes, mas o padrão era chamar de anabatistas, alguns grupos, porque eles rejeitavam o batismo de recém-nascido. E quando eles recebiam um católico romano na igreja deles, eles batizavam essa pessoa. O que acontece até nos dias de hoje, com a Assembleia de Deus. Essa era uma das questões que mais dividia. Bom, nesse período que nós estamos estudando, nós vimos que a violência, ela já está, assim, aprovada pelo imperador e pelo Papa. Tá, ok? O último tópico que nós estudamos foi o concílio o Edito de Tessalônica, assinado pelo Papa Damaso I, né, foi 2 anos antes desse momento que nós estamos estudando, foi no ano 380. Ok? E lá eles disseram que só podia funcionar no Império Romano a Igreja Católica Romana. Qualquer grupo que tivesse que não seguisse o rito católico, não tinha autorização para funcionar, não poderia ser chamada de igreja, seria chamada de louca e sofreria o castigo do império. Pronto, já estava aprovada a violência, que já vinha ocorrendo em alguns momentos. Pois bem, então chega, isso foi 2 anos antes, né, no ano 380. Então nós chegamos agora no ano 382 da era cristã. Então eu coloquei esse concílio aí para poder destacar para vocês esse momento. O comentário diz: neste concílio foi determinado que o bispo de Constantinopla, que era chamada de Nova Roma, seria o segundo em autoridade na Igreja Católica e receberia o título de patriarca. No ano 330 da era cristã, a capital do império mudara para Constantinopla, e a luta pelo poder foi grande. 70 anos após a conversão de Constantino, havia uma grande briga pela autoridade máxima da Igreja Católica. Bom, o Papa Damaso, vamos lembrar como era essa briga, né? Ali próximo do ano 360, eu contei a história para vocês, formou-se uma guerrilha que eram 137 mortos por dia, porque era muito lucrativo ser papa. Eles ganhavam muitas ofertas do imperador. Por quê? Porque antes as ofertas iam para o paganismo, ia muito dinheiro para o paganismo, e as religiões pagãs historicamente eram controladas por famílias de sacerdotes, e esses sacerdotes eram muito ricos. De repente eles perderam tudo, porque, no caso, as ofertas que eles recebiam do império, tudo isso acabou, ok? Bom, então era muito lucrativo ser um papa ou um bispo, porque eles recebiam muitas ofertas, tá, ok? E o que ocorria? A igreja que estava em Constantinopla, lembre-se que nós estamos no ano 382, vou falar 380 para ficar em números redondos, já há 50 anos, Constantinopla era, na verdade, a sede do Império Romano. Constantino havia colocado ela como a Nova Roma,
e ela sendo a sede do Império Romano, e Roma ficou como uma sede histórica. Pois bem, então a autoridade daquela igreja que estava lá em Constantinopla, ela já tem uma rivalidade com a Igreja Católica Romana. Ela, vamos dizer, de uma certa maneira, eles se consideram, se respeitam, mas conforme o tamanho da cidade e a riqueza da cidade, as pessoas, os bispos queriam ter maior autoridade. E Constantinopla estava crescendo muito, estava enriquecendo, era uma cidade que estava num grande centro comercial do mundo, o grande centro comercial do mundo, naquele momento era onde estava Constantinopla. Então havia uma briga por poder. Eles chegaram a ameaçar romper totalmente com a autoridade do Papa, mas chegou nesse ano de 382, eles disseram, olha, para nós ficarmos unidos, vamos fazer o seguinte, eu vou lhe dar um título em destaque em relação aos outros bispos do Império. Então, primeiro será o Papa e segundo será o Patriarca. Bom, depois virá também o Patriarca da cidade de Alexandria, porque também era uma grande cidade, né? Então ficarão esses títulos, porque esse momento, irmãos, é uma briga por poder e é algo até que nós devemos usar para um alerta nesses últimos dias, né? Como eu falei para vocês em outros momentos, a Assembleia de Deus, ela assumiu uma posição política. Eu penso que o cidadão deve ter a sua posição política, mas a igreja, ela deve ser neutra, politicamente falando, porque a história mostra que o envolvimento da religião com política, o resultado é esse aí, é a Igreja Católica, porque ela foi uma mistura da religião com a política do Império Romano, com Constantino, e gerou um grupo que 70 anos depois havia briga por poder, quem discordava estava sendo perseguido e morto. O comentário prossegue. A Igreja Católica estava dividida em diversos poderes. Os católicos romanos, como possuíam a primazia, condenaram as doutrinas dos católicos arianos e dos católicos macedônios. Bom, por que os católicos arianos nesse momento eles são importantes? Porque o arianismo, né, lembre-se, arianismo que era aquela doutrina que ela, em suma, tentava explicar a morte de Deus na cruz, dizendo que Jesus Cristo não era o Deus eterno, ele era um Deus que tinha sido criado, tinha início, não era o Deus eterno, tá bom? Era assim que Ario explicava a morte de Deus na cruz, porque todos os católicos defendiam que Deus morreu na cruz, uma doutrina bárbara, né? Pois bem, então os arianos eles foram condenados como heresia pelos católicos, mas o que ocorreu em Constantinopla, teve imperador que se converteu ao arianismo. E como é que o Papa ia mandar matar o imperador, né, de Constantinopla? Porque teve período que tinham 2 imperadores, né, depois de Constantino, os seus filhos dividiram. E esse que ficou em Constantinopla, por muitos imperadores, eles escolheram o arianismo. Ok? Então, quando surgia alguém que admirava o catolicismo romano, que era o credo de Nicéia, não, foi o Deus eterno que morreu na cruz, sim, Jesus Cristo era o Deus eterno que morreu na cruz. Então o imperador perseguia os arianos, tá ok? Então todos que eram diferentes, fossem católicos arianos, católicos macedônios também, tinha uma igreja católica na Macedônia, com umas doutrinas um pouco estranhas, parecidas com Testemunha de Jeová hoje. Bom, então esses católicos macedônios, todos eles foram excluídos, mas eles acabaram ficando ligados ao Império do Oriente, com sede em Constantinopla. Então a Igreja Católica Romana acabou, nesse concílio aqui, dando uma autoridade ao bispo de Constantinopla para ele ficar ligado a Roma e não partir para o arianismo. Essa igreja de Constantinopla, ela vai continuar separada de Roma. Interessante que ela não será tão pagã quanto a igreja de Roma. A igreja de Roma, ela é que vai, vamos dizer, defender
e fazer com que seja aprovado a doutrina de que Maria é mãe de Deus. Porque no mundo antigo pagão todos sabiam que o culto que havia em Roma era um culto dedicado a Diana dos Efésios, ou Semíramis, que era mãe de Deus, que era mãe de Tamuz. E a Igreja Católica já tinha adotado o dia 25 de dezembro, dia do culto a Tamuz, como o dia do culto a Jesus. E agora também ia adotar a mãe de Deus, e diz a história que a Igreja do Oriente, nós veremos documentos sobre isso, e as igrejas do Oriente diziam, não, mãe de Deus nós não podemos aceitar. Mas a Igreja Católica Romana conseguiu aprovar. Nós veremos mais à frente esse momento, tá ok? Bom, então ela é dividida em diversos poderes. Aí eu concluo agora esse tópico. Neste período, os cristãos que serviam a Deus conforme a doutrina bíblica estavam longe dessa briga por poder. Essas correntes católicas eram correntes políticas que estavam lotadas de pagãos assentados, eu botei entre aspas, no trono de Pedro, porque era como a Igreja Católica defende, tá ok? Mas, na verdade, o que eu estou querendo dizer com pagãos? E aqui eu vou colocar dois tipos de pagãos, tá ok? Nesse momento. Por quê? Porque havia um tipo de pagão que era aquele pagão que ele, infelizmente, durante a perseguição de Diocleciano, ele aceitou adorar o demônio para não morrer. Trabalhou durante 10 anos sacrificando animais, lá cultuando o demônio. Esse homem ele virou um pagão, né? Tá ok? Esses homens eles implantaram diversas heresias, tá ok? Ainda nos dias de Constantino. Pois bem, além, tá ok, desse tipo de pagão, havia também aqueles pagãos que ficaram desempregados, porque os templos pagãos foram fechados. E eles começaram a ser destruídos, tá ok? Então, nesse período, aqueles sacerdotes pagãos que lucravam muito com o dinheiro, né, que vinha do império, diz a história que eles tiveram que fazer o seguinte: eles tiveram que começar a trabalhar como católico, para que eles mantivessem aquelas ofertas do imperador. Então, por isso é que a Igreja de Roma, ela acaba sendo pior do que a Igreja de Constantinopla. A Igreja de Constantinopla hoje é a Igreja Católica Ortodoxa. Ela continua separada da Igreja Católica. E ela não tem determinadas doutrinas que a Igreja Católica Romana tem. Okay? Entre eles dizer que Maria é mãe de Deus. Okay?